Queridos irmãos, saudamos a todos no nome do Senhor Jesus, os nossos visitantes, aqueles que acompanham via internet. Muita alegria, abraçamos o nosso querido irmão Ivaldo, depois da sua cirurgia exitosa, graças a Deus, seu testemunho tão bonito, uma alegria tê-lo conosco, Ivaldo. Deus te abençoe, querido, você, sua casa. Queridos, temos trabalhado nesse livro precioso de Provérbios. Demos uma pausa domingo passado, mas hoje vamos retomar. Capítulo 6. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 6. Percebam que esse capítulo tem 4 partes, muito bem divididas. Na verdade, nós temos aqui 4 advertências. Hoje vou trabalhar em 3 delas, até o verso 19, porque a 4ª tem tudo a ver com o capítulo seguinte, o capítulo 7. Então, quando fizermos a exposição dessa parte, faremos também juntamente com o capítulo 7. Então, o nosso tema hoje é exatamente esse, advertências. E enquanto Ismael cantava sobre o filho pródigo, a volta do filho pródigo, eu estava ouvindo essa bela canção e lembrando que o propósito de Provérbios é dizer exatamente aos filhos, especialmente aos filhos, mas a todos nós, não seja um filho pródigo, não vá para o mundo. Não se rebele, não se afaste, porque esse caminho pode ser tão doloroso. Alguns pela misericórdia voltam e outros nem voltam, que é pior. Então Provérbios está dizendo e advertindo e orientando a palavra da sabedoria, inclusive capítulo 8, quando estudarmos a personificação da sabedoria, o próprio Senhor Jesus falando. Então vamos ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus e essas 3 advertências, as quais meditaremos nesta manhã. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, quer dizer, cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ó homem de Belial, homem vil, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura.
6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra, e Ele mesmo ilumine os olhos do nosso coração. Por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta e perceba aí, olhando assim, de forma, a princípio, geral, que nós temos aqui um grupo de diferentes espécies de discursos, durante todo o capítulo. E vejam que sem continuidade entre um e o seguinte. Está falando a questão do fiador, depois adverte o preguiçoso, e agora aquele que pratica as maldades, aquele que causa as dissensões. Então vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Primeira advertência. Serão 3 advertências nessa manhã. Advertência contra a falta de prudência. É o que nos ensina aqui os versículos de 1 a 5. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse texto aqui não é um texto contra a generosidade, né? Esse texto aqui não está nos ensinando que jamais deveríamos ser fiadores de alguém. Não é isso que o texto está dizendo. Não é um texto contra a generosidade. O perigo de que nos fala o texto aqui é o perigo de ficarmos endividados. É isso, é disso que ele está falando aqui. E isso nos faz lembrar aquele texto de Romanos 13, 8. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Na versão NVI diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Vamos entender o seguinte: nós temos aqui um livro poético e nós estamos aqui dentro do contexto de Israel. Então nós precisamos pegar o contexto, pegar a ideia e então aplicar a nossa realidade. Então o pano de fundo é o seguinte: uma pessoa enfrentou uma dificuldade financeira e contraiu um empréstimo. Só que para contrair esse empréstimo precisou de um fiador. E a advertência aqui é a seguinte: alguém que se apresenta como fiador, no entanto, ele mesmo não tem como honrar aquele compromisso. E a advertência é o seguinte: se você assume um compromisso sem ter condições para honrar esse compromisso, você vai ficar em maus lençóis. Essa é a advertência e esse é o princípio. Quando eu estava estudando o texto, estava observando a lei de Moisés, e a lei de Moisés, naquelas leis civis, a lei proibia a cobrança de juros de um israelita da parte de outro israelita. Todos nós sabemos que esse capitalismo é extremamente cruel. Aliás, aqui no Brasil, nós praticamos juros que são escandalosos para qualquer realidade do mundo. Os juros mais elevados do mundo, né? Nós estamos lá no topo. E todo mundo sabe aqui, e isso é uma advertência oportuníssima nesses dias de desemprego, de subemprego, de perigo de nos endividarmos, de contrairmos dívidas. Cheque especial, uma armadilha, cartão de crédito, um perigo terrível. A gente compra, aí chega a fatura. E o banco, o credor, parece tão bondoso, ele diz: olha, você pode pagar só o mínimo, né? E o mínimo diante daquela dívida enorme é tão pouco, né? E aí até chega a iludir, né? Bom, vou pagar o mínimo, vou ficar mais tranquilo, né? Ora, isso é uma grande ilusão, porque o restante da dívida virá no mês seguinte, com juros e correção monetária. E esses juros extorsivos, né?
E quando alguém entra nessa ciranda de juros sobre juros, juros sobre juros, é um perigo muito grande. A dívida se torna, muitas vezes, impagável. Então, obviamente que esses banqueiros, esses donos do capital, eles desconhecem a palavra de Deus, ou pelo menos quando conhecem na teoria, não a obedecem, né? Por exemplo, eu separei 2 textos aqui de Êxodo e Levítico, Êxodo 22, 25, que diz assim: se fizer empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando ao lucro. Êxodo 22, 25. Levítico 25, 35 a 37. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. No entanto, queridos, olhando a história do povo de Israel, no judaísmo posterior, esse estatuto foi ignorado, e os ricos, os mais abastados, faziam dos menos favorecidos suas vítimas. Eles pegavam a pessoa na hora do aperto, na hora da necessidade, então os exploravam. E é dentro desse contexto que vem a instrução da palavra de Deus. Uma pessoa com uma boa intenção podia atrapalhar-se se fosse atender àquele que, na sua necessidade, pediu um empréstimo para pagar com juros altos. Então, a instrução bíblica é o seguinte: não se torne um fiador de uma dívida a qual você não tem condições para pagar. Essa a ideia. Essa é a ideia do texto. O texto está dando a entender que a pessoa que foi socorrer aquele necessitado agiu mais com o coração do que com a razão. Sensibilizou-se tanto, e o texto está dizendo: cuidado, para que não fiquem agora os dois encrencados. O primeiro que contraiu o empréstimo e você que se tornou fiador dele, sem que você tenha condição para honrar o compromisso. Então, quero só reenfatizar aqui que esse ensino não é contra servirmos de fiador de outrem, mas contra assumirmos um compromisso sem uma reflexão e sem condições, sem recursos financeiros suficientes, né? Então, quando a pessoa tornou-se fiadora daquele que estava necessitado, sem ter condições para honrar o seu compromisso, ele também tornou-se endividado e seriam cobrados juros dele. A ideia do texto é exatamente essa. E qual é a solução que o texto oferece? Só havia uma alternativa. Vejam que ele fala aqui de companheiro e ele usa a palavra estranho. O estranho era aquele que estava explorando ao seu próximo com juros extorsivos. Então, o texto diz: a única possibilidade seria agora tocar o coração do credor. Mas você sabe muito bem que o capital não tem coração, né? Então, sensibilizar alguém que não tem coração é bastante difícil. Olha o que o texto diz, o verso 4 diz: isso é uma questão urgente. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Ele chega a usar aqui uma metáfora dos animais. Livra-te como a gazela, quando apanhada numa armadilha, ela luta para escapar, para sair, ou tão como o pássaro do passarinheiro. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: seja humilde, clame, pleiteie, implore. E a ideia é assim: talvez o credor não venha a perdoar a dívida, mas quem sabe, ao menos, ele abrirá mão dos juros. E quando estava estudando o texto, pensei
na aplicação para os nossos dias. Todo mundo sabe que o credor, ele quer receber. E todo mundo sabe que quando alguém recorre a um desses órgãos de proteção ao consumidor, a dívida é renegociada, e às vezes é uma dívida enorme, né? Acontece muito isso, quem deve luz, quem deve água, quem deve condomínio, quem deve escola, quem deve aos bancos, né? Então vai a um desses órgãos de proteção ao consumidor e eles fazem uma negociação. Às vezes a dívida é enorme, ela diminui um pouco, ela é parcelada. Então o princípio é: não se endivide, ou seja, também não assuma compromissos que não poderão ser honrados, especialmente numa sociedade como a nossa, de consumo, que exige de nós ter coisas, né? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Comprar coisas que às vezes nós nem usamos, comprar coisas para impressionar a gente, a quem a gente nem conhece, né? Mas é aquela necessidade de ter alguma coisa e assumir compromissos e se endividar. Então, o princípio bíblico para nós aqui é o da prudência, para não assumirmos dívidas que não podem ser honradas. E quando, por uma questão de circunstância, uma adversidade, um desemprego que sobrevém à nossa casa e que complica toda a nossa realidade, a questão é: procure o credor, procure os credores e tente negociar. Converse, diga: eu quero honrar esse compromisso, agora eu não posso fazê-lo com juros tão abusivos, tão extorsivos. A ideia é a ideia da prudência, e essa área, todos nós sabemos, é uma área muito perigosa na nossa vida. Então essa é a primeira advertência, e o princípio bíblico é aqui: não assumir um compromisso que não poderá ser honrado futuramente. Segunda advertência, essa é a mais clara, não precisamos nem dar muitas explicações aqui, é uma advertência contra a falta de diligência. Ele fala aqui sobre a preguiça. Vejam que ele muda o tema, mas a questão continua ainda sendo uma questão financeira. Mais frequente que o problema do fiador é o problema da pobreza produzido pela negligência, pela pobreza. O texto diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem um texto muito interessante no livro de Provérbios também, capítulo 30, verso 25, que diz assim: as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Provérbios 15, 19 diz: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. A gente pode dizer, à luz da Bíblia, que a preguiça é um problema social, e muitas vezes a pobreza tem como uma das causas exatamente a preguiça. Provérbios 19, 24 diz ainda: o preguiçoso, olha que coisa impressionante, o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. É muita preguiça, né? Ele espera que alguém faça isso por ele, né? E o texto está dizendo aqui que as pessoas preguiçosas deveriam ser inspiradas pelas formigas. Olha que coisa interessante: as formigas não precisam de fiscal para trabalhar. Olha que legal, que exemplo. Diz o texto aqui: sem chefe, sem oficial ou comandante, elas concordam em fazer o que deve ser feito, não precisa de fiscal. Outra coisa interessante, elas conhecem o tempo. Sua diligência se evidencia pela maneira a qual elas armazenam provisões no tempo certo. E quando você olha aqui a partir do verso 9, ele deixa de lado a metáfora sobre as formigas
e ele ataca diretamente o homem preguiçoso. A palavra é: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E ele começa a retratar um preguiçoso, está sempre deitado. Quando não está dormindo, está cochilando. Ou então está com os braços cruzados, constantemente. Essa é a ideia. E eu estava listando aqui algumas coisas que o próprio livro de Provérbios fala sobre o preguiçoso. O preguiçoso não começa trabalho nenhum. Ele só faz bem algumas coisas, que é comer e dormir. Ele faz isso muito bem. Gosta de dormir. Descansa sem nada ter feito. O preguiçoso dorme durante a noite e dorme durante o dia também. Não termina nenhuma tarefa. E só o esforço de iniciar alguma coisa foi demais para ele. Ele precisa descansar. Ele não enfrenta nada. E tem um texto aqui de Provérbios que diz que o mentiroso ele chega a acreditar em suas próprias desculpas. Por exemplo, Provérbios 22, 13, quando ele diz: tem um leão lá fora, né? Então ele nem vai lá fora, né? E ele sempre encontra motivos para a preguiça, e o resultado é miséria. Quando a gente olha para os programas sociais do governo, nós sabemos que eles são importantes, e eles têm um lugar importante. Claro, quem é maluco de ser contra o social, a tentativa de uma distribuição de renda? Mas o problema é que, às vezes, os programas sociais atingem aos preguiçosos, e eles se acomodam, e eles não querem produzir, e eles não querem mais nada, não é? É como alguém ficou desempregado, vai receber o seguro-desemprego. São tantos meses de seguro-desemprego, então, nesse período agora, eu não vou procurar emprego, né? Então, só vai procurar emprego quando recebe a última parcela do seguro-desemprego. Vai ter com a formiga, preguiçoso, né? É isso que está dizendo a palavra de Deus. Vá à luta, né? De certa forma, se empenhe, né? É bom que venha um socorro de um programa social, numa emergência, numa necessidade. Mas é preciso produzir. E a palavra de Deus, essa advertência é o seguinte: o resultado da preguiça é a miséria. Esse é o resultado da preguiça. Terceiro e último lugar. Essa talvez seja uma advertência mais apropriada para o nosso ambiente eclesiástico, porque nós temos aqui uma advertência contra a quebra da unidade. Talvez devêssemos usar uma palavra: dissensão, advertência contra a dissensão, contra a quebra da unidade. Vejam que desde os versos 12 até o 19, nós temos aqui uma dupla divisão. Olhando aí na sua Bíblia, de 12 a 15, o texto descreve o perturbador, a pessoa que promove contendas. Qual é o seu perfil? E dos versos 13 a 19, nós temos aqui uma lista de ditados. E elas são estruturadas, e é interessante isso, né? Se você olhar, esse é um recurso do livro de Provérbios, que é um livro poético, é um recurso literário. Ele apresenta 7 itens, e parece dar uma ênfase especial ao sétimo, ao último, né? Mas ele está dizendo que toda essa lista tem uma unidade, mas ele quer chamar a atenção especialmente para o último item. Quando chegar o momento eu vou falar um pouco sobre isso. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, o perfil da pessoa que promove contendas. Vamos começar pelo seu caráter. E a Bíblia é muito incisiva, muito dura, quando fala sobre aquele que promove contendas, o perturbador, aquele que promove separação, aquele que ataca a unidade, e falando aqui num contexto da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Olhe o caráter de uma pessoa assim. Primeiro, ele é chamado de homem de Belial. Essa expressão bíblica, essa expressão hebraica, tem a ideia de se referir a alguém como sendo vil, desprezível, inútil.
Belial, uma palavra fortíssima. Belial é aquilo que é o maligno. Belial é um dos nomes de Satanás. Belial é uma pessoa sem valor. Nós temos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12, uma referência aos filhos do sacerdote Eli, que eram conhecidos como filhos de Belial, ou seja, homens que não respeitavam a Deus, não se importavam com o Senhor, não respeitavam a ninguém. Eram sacerdotes, mas não tinham o temor de Deus. Eram sacerdotes, porém se prostituíam. Eram sacerdotes, mas se aproveitavam do culto em benefício próprio. Não pensavam na glória de Deus, em agradar a Deus, conquanto fossem sacerdotes e deveriam ensinar a lei ao povo, deveriam ser exemplo para o povo. Na verdade, tornaram-se homens malignos. Uma outra expressão para dizer o significado de homem de Belial é uma pessoa reprovada. E no livro de Provérbios, eu queria destacar 2 versículos, 16, 27, 19 e 28, que fala sobre o filho de Belial. Diz assim: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. 19, 28, a testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Esse é o seu caráter. O texto continua dizendo que sua boca fala mentiras e calúnias. É interessante como age o filho de Belial, o ímpio, o desprezível, aquele que é reprovado aos olhos de Deus. Sempre procura alguma coisa maliciosa para proferir contra outras pessoas. Sempre tem algo a dizer. Um filho de Belial, você sabe, quando você se encontra com ele, sempre vai falar mal de alguém. Sempre aproveita a sua língua, é mentirosa, é caluniadora. Gosta de ferir as pessoas, gosta de ferir, de assassinar reputações. Esse é o filho de Belial. O texto também fala de seus gestos, né? Alguns são culturais, outros são da nossa cultura também. Vejam aí o verso 13. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos, né? Isso aqui a gente conhece, né? De acenar com os olhos. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: é alguém está conversando com você, aí chega uma terceira pessoa, se aproxima uma terceira pessoa, e ele então pisca com os olhos, como quem está dizendo: espere só eu lhe dizer quem é essa pessoa que está se aproximando. Na primeira oportunidade eu vou lhe dizer, essa pessoa. Ele também faz gestos tolos com os pés, para que alguém possa notar. A ideia é que isso não é muito da nossa cultura, é como se ele conhecesse um segredo de alguém, ou então, quem sabe, você está à mesa com alguém, aí a pessoa vai e bate no seu pé assim, né? Diz assim: depois eu lhe conto, não é? Então, é mais ou menos assim. Ele também faz gestos com os dedos, né? Talvez aqui para apontar com o indicador, né? Para acusar, né? Essa é a ideia. E a Bíblia fala sobre o coração de uma pessoa assim. Olha aí o que diz, verso 14: no seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Ou seja, o filho de Belial dá sinais externos daquilo que está no seu coração, que é a corrupção interior. O filho de Belial é aquele que está constantemente inventando alguma maldade para dizer e para fazer. E aí eu estava estudando Provérbios, pensando em algumas causas de dissensão. E separei aqui alguns textos de Provérbios. Quem estiver anotando, só a referência para ler depois. Por exemplo, Provérbios 10, 12 diz que uma das causas da dissensão é o ódio. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 15, 18 fala de temperamento descontrolado. Uma pessoa com um temperamento descontrolado causa dissensões. O texto diz:
O homem irritável provoca dissensão, mas o que é paciente acalma a discussão. Você já percebeu, às vezes, uma pessoa irritável, temperamento descontrolável, aí vem uma outra pessoa calma, paciente, ela fala e ela traz sossego ao ambiente, acalma a discussão. Uma outra causa da dissensão é a perversidade. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. E hoje, com as redes sociais, como é fácil espalhar boatos, não é? Quantas coisas podem ser espalhadas em uma fração de segundos, é um clique só, e afastar bons amigos. Outra causa de dissensão é a ganância. Provérbios 28, 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. E a ira. Provérbios 29, 22. O homem iracundo provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Mas aqui a advertência, o verso 15 diz que o juízo do Senhor virá sobre pessoas assim, que provocam dissensão, que separam melhores amigos, gente que macula o caráter dos outros, gente que destrói reputação, gente que tem prazer em desunião, em separação, que não tem um espírito aglutinador, abençoador, receberá o juízo de Deus. Nós conhecemos bem Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. E aí nós temos a segunda e última parte, que é a advertência contra esses pecados mortais, né? Então, temos aqui uma lista de pecados que esses pervertidos, geralmente, eles praticam, né? Essas 6 coisas, que logo se transformam em 7, compõem um artifício da poesia hebraica, que às vezes usa, por exemplo, lá no capítulo 30, 3 e 4. Então, um recurso é o seguinte: nós temos até um nome aqui, que é chamado de Midá. Essa enumeração de provérbios recebe esse nome, Midá. Ele queria dar uma ênfase ao 7º item, mas todos eles têm algo em comum. Por exemplo, o texto está dizendo aqui, olhos altivos. Olhar de forma altiva é olhar para o próximo de forma desprezível. Você nem é digno do meu olhar. Isso é olhar altivo. Língua mentirosa, sempre lembrando que o diabo é o pai da mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Vejam que o corrupto, ele é corrupto de dentro para fora. Ele maquina no seu coração. Pés que se apressam a correr para o mal. Aquilo que é planejado no coração, logo é posto em prática com o recurso dos pés. Testemunha falsa que profere mentiras. A ideia aqui específica era aquele que diz mentiras em um tribunal para prejudicar o seu oponente. E eu estava vendo 2 textos aqui no Salmo 27, quando Davi orou dizendo: Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E ele faz uma oração lá no verso 12, Salmo 27. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. E Provérbios 19, versos 5 e 9 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. O que semeia contendas entre irmãos. Na verdade, nesse recurso literário, era sobre isso que ele queria falar
isso que estava chamando mais a atenção. Não é que esse seja a coisa mais importante, o pecado mais odioso, mas na verdade são coisas que aborrecem a Deus, todas elas, e que abominam o coração de Deus. Eu queria só fechar com uma afirmação: semear discórdia entre os irmãos é algo terrível aos olhos de Deus. E infelizmente, no meio da igreja, eu estou agora generalizando igreja, não falando só dessa congregação local, infelizmente, tem sido algo comum, quando na verdade nós deveríamos atentar para o que nos ensina a palavra de Deus e fugir dessa prática, né? Como nos diz o salmo tão conhecido, Salmo 133. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E ele usa algumas metáforas muito especiais para o povo de Israel, como aquele óleo ungido, aquele óleo da unção, precioso, sobre a cabeça, que escorria pela barba, a barba de Arão, pela gola de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Hermon lá no norte de Israel, Sião na parte sul, a parte mais árida. Mas o que acontece lá no cume do Hermon é super importante para toda a terra de Israel, especialmente a parte mais árida. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O desejável, queridos, é que os irmãos vivam em união. Que o Senhor Deus nos desperte o coração com suas advertências. Todos nós sabemos do perigo da língua. O Tiago estava falando num contexto de ensinamento, dizendo: ninguém se apresse em querer ser líder, ninguém se apresse em querer ensinar, porque virá maior juízo da parte do Senhor para aqueles que ensinam. Eles têm o conhecimento, mas ele começa a falar sobre os pecados da língua e como devemos refreá-la na força que o Senhor supre. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eu queria terminar com aquela oração do salmista. Na verdade, duas orações. Salmo 69, verso 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, e nem por minha causa sofram vexame aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Salmo 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos curvar a cabeça, vamos orar ao Senhor. Medite nesses três temas, diga: Senhor, aplique essa palavra ao meu coração. Depois de um tempo, o presbítero Fernando Guerra fará uma oração e em seguida o pastor Cláudio nos pedirá com a impetração da bênção. Oremos ao Senhor.